Não existe governar para todos. Você tem que comprar alguma briga ali no seu governo, nem que seja com eles, com a instituição, com os bancos. O Ciro, por exemplo, o que eu acho corajoso dele é que ele escolhe o sistema financeiro. Ele diz assim, tem que reformar, tem que tributar dividendos, que no Brasil não tem imposto para dividendos, né? Tem que impostar grandes fortunas, ele compra essa briga. O Lula não comprou briga nenhuma, ele fez um governo realmente para todos, e não se faz um governo para todos, então essa é a minha crítica. Mas me assusta que, mesmo tão conciliador assim, ele ainda tenha sido perseguido e esteja preso. O antipetismo no Brasil ele ficou tão radical, é um fanatismo tão louco o antipetismo, que a pessoa prefere se colocar ao lugar de um fascista mesmo, vamos ao termo, de um sujeito que abomina a democracia. E eu acho que é um perigo muito real. Uma ditadura como foi a de 64, com a aprovação popular alta, com a classe média indo às ruas pedindo mais intervenção. Por várias razões, porque o brasileiro tem ainda um apego gigantesco à força do exército. Para mim, o Bolsonaro está diretamente ligado a isso. Tudo se agrava com a Dilma em 2014, quando ela ganha e assume em 2015, e o país está meio fraturado porque ela ganha por uma margem pequena, e para ganhar aqueles que não votaram nela, para fazer um país que unisse a todos realmente, ela esquece totalmente que votaram nela e faz aquilo que alguns classificam como estelionato eleitoral, que é fazer um governo completamente diferente do que ela tinha proposto e das razões pelas quais ela ganhou. Eu acho que é importante que é a gente dizer e lembrar que esse sujeito não está no campo democrático. Eu acho que tem um processo de envergonhamento do eleitor que eu acho importante, fazer o sujeito se envergonhar. Você tem que saber que ele ofende a pessoas com quem você convive. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Movimentos radicais conseguem que uma exposição queer seja suspensa no Museu Santander Cultural, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, deputados usam a Câmara dos Vereadores como espaço de celebração evangélica. Também no Rio, o Exército ocupa as ruas e concentra as funções de segurança que as democracias entregam a forças civis. Uma vereadora negra que denunciava os abusos do Exército nas favelas é assassinada. Mergulhado numa crise económica e política, baralhado, deprimido, revoltado, refém da demagogia justicialista, uma parte do povo brasileiro entrega o poder a juízes com agendas políticas e faz apelos para uma intervenção militar. O fogo que destruiu o Museu Nacional parece ser a melhor metáfora do que está a acontecer no Brasil. E sobre as cinzas da jovem democracia brasileira ergue-se a besta que promete pôr ordem no país e que mobiliza uma classe média assustada e cansada. É um clássico, está nos livros. No momento em que gravamos este podcast, não se sabe se através do voto a democracia brasileira sucumbirá a Bolsonaro. Mas só o facto disso ser possível já é extraordinário. Para percebermos como se chegou aqui, temos de recuar um pouco. Para o momento em que Lula da Silva foi afastado das eleições e o campo democrático perdeu o seu candidato mais forte. Para o momento em que a velha elite brasileira, que nunca se conformou com os negros na faculdade e os pobres na política, usou mais uma vez a cartada da corrupção para prender o político mais popular da história recente do Brasil. Para o momento em que Dilma Rousseff foi afastada no meio de um circo parlamentar para colocar no seu lugar um fantoche. Para o momento em que a crise chegou a uma economia que nunca deixou de depender das matérias-primas. Andemos 15 anos para trás, para o momento em que o PT perdeu todas as oportunidades para mudar um sistema político viciado e uma economia terceiro-mundista e se deixou tomar pela corrupção até se confundir com ela. No programa que tem na HBO, Gregório do Vivier dedicou um episódio aos eleitores de Jair Bolsonaro. Começou por ser franco, odeia-os e sabe que eles o odeiam. Depois fez um esforço. Não é possível que haja tanta gente racista, homofóbica, misógina e intolerante no Brasil. E tentou fazer essa coisa cada vez mais difícil, no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o lado.
debater com os outros, como se eles fossem como nós, sem estar cego de raiva. A maioria dos portugueses conhece Gregório do Vivier, da Porta dos Fundos. Os mais atentos sabem o que vai escrevendo e fazendo. Mas ao seu talento, Gregório soma o empenhamento político. No Brasil, tem juntado a sua voz à voz dos que não se resignam perante a cavalgada da ditadura. Gregório, muito obrigado por teres aceitado participar no meu podcast. E a primeira pergunta que tenho para fazer é se o Brasil enlouqueceu. Bom, o prazer é todo meu, estou feliz de estar aqui, te leio, te acompanho do Brasil e fiquei muito feliz com o convite. O Brasil certamente está num momento em que eu, pelo menos, nunca tinha presenciado um momento de ruptura tão grande, porque eu acho que a ruptura democrática de 2016, né, que alguns chamam de impeachment e eu chamo de golpe, esse momento em que houve ali, que o país se dividiu em dois, não é tão radical quanto a divisão que tem hoje. Porque, embora ali houvesse uma divisão entre petistas e tucanos, não é? Entre PT e PSDB, ela não é tão profunda quanto a que divide hoje o Brasil, que é entre democratas, entre pessoas que admiram o regime democrático mesmo, e pessoas que têm saudade de um regime militar. No entanto, se eu percebo, os democratas de centro-direita ou de centro não se colocam no mesmo espaço, por exemplo, não aceitam estar no mesmo espaço, por exemplo, que a Haddad e o PT. Esse que é o problema. O antipetismo no Brasil ele ficou tão radical, ele é uma espécie de religião, é um fanatismo tão louco, o antipetismo, que a pessoa prefere se colocar ao lugar de um fascista mesmo, vamos ao termo, de um sujeito que abomina a democracia. Então, quando eu digo fascista, não é porque às vezes o fascismo virou um significante vazio, né? Sim, mas no caso do Bolsonaro não é um significante vazio. No caso do Bolsonaro não é um fascista, não sei o que é um fascista. Exatamente, é um sujeito que não reconhece a urna eletrônica, não reconhece a votação, ele reconhece a possibilidade de dar um golpe se o parlamento não estiver colaborando, ele não respeita os direitos civis, os direitos humanos, ele é a favor da tortura. Então, vamos explicar que o termo fascista aqui não é lato sensu, assim, é um fascista propriamente dito. Então, o antipetismo no Brasil tomou um tal tamanho que muita gente do campo, que antes estava no campo democrático, hoje apoia um fascista em nome do antipetismo, em nome do qualquer coisa melhor do que a volta do PT. Então, o que já existia um pouco antes, porque nas manifestações de 2015 para a tirada da Dilma, já tinham pessoas pedindo a volta do regime militar, mas eram poucas, elas foram crescendo no movimento. Por quê? Eu acho que tem a ver com a ruptura democrática de 2016. Eu acho que quando se conseguiu tirar uma presidenta democraticamente eleita por um recurso, uma manobra jurídica, não é? A tal da pedalada fiscal, é um recurso que nunca tirou nenhum presidente. Aliás, em Portugal não é ilegal e não é ilegal isso, nos outros países. Não é, no mundo inteiro, né? Os americanos até têm um nome para isso, é a contabilidade criativa. Você chama... Pois, para cá também. Enfim, é algo que... É algo que não se deve fazer, mas que não é ilegal, muito menos fará cair. Exatamente. Ou seja, é um pretexto, né, jurídico para tirar ela. E quando você faz isso com o presidente, você cria ali uma brecha na democracia que, na minha opinião, é muito perigoso, porque percebe-se que, na verdade, você pode tirar alguém. O voto não importa tanto assim, não é? Quando o mercado ou quando a mídia... Achas que a ruptura nas regras democráticas criou uma espécie de caos político? Eu acho. As pessoas estão com uma tendência hoje a jogar no colo do PT o Bolsonaro. Sim. Como quem diz, o PT fez um governo tão pavoroso, tão corrupto, que as pessoas preferem um fascista ao PT, o que eu não acho que seja verdade, até porque hoje, por enquanto, o Haddad ainda está ganhando, então as pessoas continuam preferindo o PT ao fascista, o que para mim quem merece quem criou o Bolsonaro, para mim não foi o PT, mas o antipetismo, no sentido que o Bolsonaro cresce muito depois do impeachment da Dilma. Até 2015, 2016, ele tinha sua força, era sempre eleito deputado federal de maneira expressiva. Só que ele já era candidato a presidente, tinha 3 ou 4%, 5%, já não sei. Mas em que é que o antipetismo deu força a Bolsonaro? Foi porque legitimou, porque... Eu acho que tinha um vácuo de liderança ali no antipetismo, até porque eram todos corruptos, então tem isso, tiraram a Dilma e o povo logo viu que aqueles que o tiraram, o Temer, o Aécio, todos estavam implicados em 1 trilhão todos estão soltos e nada aconteceu, mas ainda assim veio a capa dos jornais que eles estavam envolvidos em 1 trilhão de escândalos de corrupção.
O Temer foi pego no telefone subornando o sujeito dentro da cadeia. Perdão, o Aécio foi pego no telefone, ofereceu uma mala de dinheiro. O Temer foi pego em casa, meia-noite, negociando o suborno. Então, todos aqueles que arquitetaram o impeachment da Dilma, foi visto aquilo que a gente sempre falou, que é, eles sim são corruptos. Não é nem que eles são mais corruptos, porque a porra da Dilma nem isso é. Eles são, a Dilma foi tirada não por causa da corrupção, mas em nome dela, assim. Então, o povo percebeu isso. Mas isso poderia ter funcionado a favor do PT, mas funcionou a favor do Bolsonaro. Porque em algum lugar, e aí entra também a mídia, na minha opinião, que é notadamente não só antipetismo, mas anti-esquerda, não é? Sim. Destruiu o PT, criou uma terra arrasada, não teve nenhuma liderança, assim, né? Quem estava falando isso, eu acho que é no Runciman, lá do Como Morre a Democracia, sim, diz que os movimentos, eles, na tentativa de se criar um Leviatã para combater o Leviatã, certo? Não o criam, não tem um anti-Leviatã e só cria, assim, no fundo é a mesma coisa que volta atrás. Você não criou uma nova liderança. Porque eu acho que tem que voltar um pouco antes para 2013. Junho no Brasil foi algo que até agora não se entendeu. Foi ali que talvez começou, quando o Brasil enlouqueceu, eu acho que foi um pouco ali que começou o enlouquecimento. Que ninguém até hoje entendeu o que aconteceu ali. Do nada, o Brasil que não tem uma tradição de levar milhões de pessoas às ruas. Estás a falar das manifestações, daquelas manifestações que começaram, aliás, por coisas relativamente pequenas, que tinham a ver com os transportes públicos. Exatamente. Só com que os preços dos transportes públicos. O PT não entendeu essas manifestações até hoje e classificou elas como manifestações de direita. E não foram. Não aliás, foram. Tinham muita presença de pessoas de esquerda. Eu estava em todas as manifestações de junho de 2013. Eram milhões de pessoas, sobretudo jovens, das mais diversas classes sociais, e elas não têm nada a ver, inclusive demograficamente, com as manifestações que pediam impeachment em 2015. Sim. 2013 não tem nada a ver com 2015. É um povo completamente diferente. Completamente diferente. E como é que uma coisa virou a outra? E para mim aí sim é culpa do PT. A grande falha do PT foi o PT não perceber que os partidos de esquerda, quando estão no poder, às vezes não percebem. Pelo contrário, deve participar nesse processo. Ou seja, que nenhum governo de esquerda transformador pode ser de esquerda e transformador se não tiver, se não só ouvir a pressão da rua, como estar presente nela. Ou seja, exatamente. Eu acho que foi o Roosevelt, uma vez eu já usei esta expressão. Aliás, que usei na conversa que tivemos aqui com o Tarso Genro e o Guilherme Boulos. O Roosevelt, uma vez numa reunião com sindicalistas, penso que da indústria automóvel, explicou-lhes, eles pediram-lhe qualquer coisa, ele explicou: eu não vos posso dar isso, mas vocês podem me obrigar. E que há um bocado a ideia de que os governos de esquerda, ao contrário dos governos de direita, têm que estar disponíveis. Perfeito. Aliás, perceber que a pressão da rua é fundamental para a sua própria sobrevivência. Foi exatamente isso o que poderia ter acontecido, foi isso que o Roosevelt pediu em algum lugar, a Dilma perceber que essa era a grande chance dela fazer a reforma política que ela não conseguiria sem apoio popular. Ao invés disso, chamou um gabinete de crise e não só tratou muito violentamente no Brasil todo, e a culpa, claro, não é só dela, mas dos governos, porque a polícia é estadual no Brasil. Então, dos governos estaduais, claro, que foram muito violentos com as manifestações. O Haddad também, como prefeito de São Paulo, não entendeu também e foi contra as manifestações. Como a Dilma sancionou a lei antiterrorismo. A Dilma, né, com seu passado de vanguarda tal, que é uma lei que basicamente criminaliza a manifestação. Então, ela foi em algum lugar tão violenta com as manifestações e não entendeu, e até hoje não entendeu. Você vai ver a entrevista do Haddad, ele fala: porque aquelas manifestações burguesas de 2013, achando que era um bando de burguês golpista, não entendeu. Em algum lugar jogou a manifestação para a direita. O que o PT fez? Pegou uma massa popular gigantesca, chamou de fascistas ou de golpistas ou de coisas que não eram e perdeu ali a população. E a mídia, espertamente cooptada, cooptou eles na verdade, mas ela cooptou a Globo, que no início criminalizava as manifestações. As primeiras manifestações a Globo falava: vândalos, quebram a praça tal. Viu ali uma chance de se apropriar delas, e tem a mudança da Globo, do próprio Jabor, que é o analista político mais conservador, que no começo falava no Jornal Nacional: isso é uma manifestação orquestrada de vândalos, que sei lá o que. Começou a perceber e ele pedindo desculpas. Ele pede desculpas: eu me arrependi, eu achei que fossem vândalos, baderneiros, e na verdade são pessoas ordeiras que querem... E quando ele esteve a favor, eu percebi que a gente tinha perdido as manifestações. E aí começou a ser direita, todos começaram a ir de verde e amarelo, cores do Brasil, tocar o hino, e no final de 2013
já são manifestações de outro caráter. Até que 2015 a esquerda já não está na rua, está defendendo o governo Dilma, mas de uma maneira muito menos numerosa do que a direita indo às ruas pedindo sua deposição. Mas há uma mudança total na população das ruas, e eu acho que a culpa é muito do PT, que não soube usar essa população para fazer as reformas. Já voltamos às responsabilidades do PSD, mas ainda sobre o Bolsonaro. Como é que consegues compreender? O Bolsonaro tem frases, tu conheces, os brasileiros conhecem, como eu sou favorável à tortura, isto só vai mudar quando partimos, ao longo da sua história política, isto só vai mudar quando partimos para a guerra civil, vamos fuzilar a petralhada, se começa a ter amizade gay, tem tudo para ser um gay no futuro, defende políticas de controle de natalidade para os pobres, controle rígido de natalidade para os pobres, diz que os afrodescendentes nem para procriar servem, e ainda por cima não está livre de acusações de suborno, ou seja... Sim, não. Como é que uma pessoa com este histórico, que tinha um papel, quando já tinha este histórico, um papel marginal, ou seja, como é que se dá o processo, nós vimos isto com o Donald Trump também, como é que se dá o processo de anestesia de uma população, porque eu ouço muitos apoiantes do Bolsonaro, leio coisas que escrevem, têm muita presença nas redes sociais, e muitos deles dizem, eu não concordo com muitas coisas que ele diz, ele às vezes chat-se. Como é que se dá um processo de anestesia? Porque isto, para ele ter as sondagens que tem, ele tem apoio de pessoas normais. Sim, claro. A maior parte dos seus apoiantes vão ser pessoas normais. Como é que se dá e que conhecem estas frases e sabem que ele as disse, como é que se dá este processo de anestesia, que também aconteceu nos Estados Unidos e que nós vemos acontecer em cada vez mais sítios, e no Brasil, aliás, há muitas coisas muito parecidas aplicada à lógica do Brasil, que é muito diferente do ponto de vista social dos Estados Unidos, mas como é que se dá este processo de anestesia geral em que as palavras parece que deixam de ter significado? Eu acho que é um processo longo, né? E eu não sei dizer exatamente quando é que começou no Brasil, mas eu acho que tem uma identificação com ele que a gente não pode desprezar, que é cômica, que é um pouco como um espectador que assiste um comediante. Muita gente que admira ele não concorda com ele. Tem os que concordam, mas eu quero acreditar que são minoria. Eu acho que a grande maioria acha graça, mas não concorda, mas ainda assim ri. Claro que intimamente talvez concorde, porque ri. Eu não consigo rir dessas frases. As pessoas riem e elas dizem, não leva ele a sério, ele está brincando. Porque para elas veem nele um sujeito que é irreverente num mundo que em algum lugar perdeu a graça. Uma queixa que o eleitor do Bolsonaro faz muito o mundo tá chato. O que ele quer dizer com isso? Eu não posso mais fazer piadas com minorias, eu não posso mais... Hoje em dia tudo é levado a sério, tudo é problematizado. Mas tu não achas que o politicamente correto, que aliás no Brasil é praticamente irrelevante, Portugal também é relativamente, mas eu acho que no Brasil ainda é mais relevante, teve algum peso? Eu acho que tem, sabia? Porque a esquerda, e essa é uma crítica que eu acho que talvez eu tenha que fazer à esquerda, ela perdeu um pouco a graça. Você vê a nossa esquerda, principalmente os melhores quadros, o próprio Boulos, que é o jeito que eu adoro, ele é sisudo, ele ele fala a sério, assim, é aquela coisa do acadêmico, ele é um psicanalista, a esquerda ela ficou um pouco acadêmica, e daí inclusive para mim vem a força toda do Lula. Sim. O Lula ele é um anti-acadêmico e ele é engraçado pra caralho. Nesse sentido, a briga Lula e Bolsonaro ela se parece só nesse sentido, porque eu acho que a equivalência que estão fazendo ela é ridícula. Estão fazendo muito essa equivalência no Brasil hoje, tá? Por isso que eu estou dizendo. Os dois extremos, como se o Lula e o PT fosse extremo. Vou dizer uma coisa, é a melhor forma que se encontrou de normalizar a extrema-direita foi falar de dois extremos, em que, sendo que como nós podemos ver, aliás, no Brasil, ao fim de 15 anos de poder, com todos os erros que tenha cometido, respeita a democracia liberal e cumpre as suas regras, e não anda a propor matar pessoas e torturar, etc., fazer uma equivalência que, na realidade, é uma equivalência, na minha opinião, de quem prefere o fascismo a qualquer mudança social profunda que a esquerda propõe. Prefere o fascismo. Prefere, é exatamente isso. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Tem um amor ao fascismo que estava disfarçado, mas tem também um sujeito que comunica. É isso que eu quero dizer com humor. Sim. O Bolsonaro comunica. Você vê o que ele diz, você entende o que ele diz. Você não entende o que a Dilma diz, por exemplo.
O brasileiro tinha um problema de comunicação gigantesco com a Dilma. A Dilma não tem carisma, não é? Não tem carisma, você não entende ela. E o mesmo vale pro Haddad em algum lugar. Ele é um sujeito, ele é um professor de direito, um cara cultíssimo, mas o brasileiro vê, não dialoga. Todo o PSDB também, o Alckmin, o Aécio. A esquerda desistiu. Por acaso na América Latina teve várias e nem todas correram bem, mas a esquerda desistiu de ter lideranças populares. É isso. A esquerda ela se tornou um pouco acadêmica, sisuda em algum lugar, e embora a discussão do politicamente correto não chegue na população com esses termos, tem sim uma impressão de que o esquerdista ele é presunçoso, ele é dono da verdade, ele é acadêmico no mau sentido da palavra, arrogante, não sei. Ele é o artista, tem um preconceito, o cara que adora os Bolsonaro... Os artistas já lá vamos por causa da campanha, por causa da campanha de... É isso, eu acho que de modo geral é uma campanha, ele só funciona na reação, por isso que é um projeto muito reacionário, sabe? Ele só funciona, tanto é que não tem um discurso que ele não fale dos inimigos, do PT, dos artistas, dos acadêmicos, da esquerda, ele não existe sem os espantalhos, sabe? E acho que há algum risco real do Brasil se encaminhar para uma ditadura, ou que é um medo que não faz sentido, mesmo com Bolsonaro? Eu acho que é um perigo muito real. Uma ditadura como foi a de 64, com aprovação popular alta, com a classe média indo às ruas pedindo mais intervenção. Por várias razões, porque o brasileiro tem ainda um apego gigantesco à força do exército, certo? A ditadura acabou sem que houvesse uma responsabilização deles de fato, e para mim o pecado... Acha que isso fez falta? Com certeza, para mim o Bolsonaro está diretamente ligado a isso, com o problema do Brasil com a história, porque a gente tem uma ditadura... Onde não há revoluções e transições, acontece isso em Espanha também, em todos os sítios onde a queda do governo não se fez por via revolucionária. Exatamente. A gente não teve um 25 de Abril, sabe? Nós cá também não houve propriamente uma responsabilização, mas o facto de ter havido uma revolução criminalizou sem ser na lei. Perfeito. Eu acho bonito quando eu vejo pessoas cantando na rua, em manifestações tal, pelos valores de 25 de abril. Sim. O que significa? Que vocês têm valores que uniram o país em torno deles em algum lugar. Houve uma refundação do país em torno de um projeto. Há um momento, sim. Há um momento refundador, sim. Exatamente. O Brasil não houve esse momento. A transição... Houve as manifestações das diretas, mas que depois... Que não deram diretas, deram indiretas em 85, elegeram Tranquico, credo que morreu, elegeram Collor, que foi impeachment. Então, o começo não houve... Começou mal logo, né? Oi? Começou logo mal. Começou logo mal. A gente não teve um reinício, entendeu? Vamos agora recomeçar e essa para mim foi uma pena, e que o Bolsonaro para mim é o fruto disso. Ninguém foi preso, nenhum torturador foi preso. O sujeito, o brilhante Ustra... Sim, o Bolsonaro dedicou o voto... Isso. A gente não teve aqui um tribunal no qual ele sentou e explicou os crimes, sabe? Que pelo menos ele teve a chance de ser responsabilizado por isso. Não foi responsabilizado. Malhães, outro torturador, confesso também, nada aconteceu. Então a gente tem um histórico, acho que, de não olhar para a história, ironicamente. Nós estamos a poucos dias quando estamos a gravar, quando estamos a gravar e quando isto for para o ar pela primeira vez, estamos a poucos dias da primeira volta, e muita gente ouvirá este podcast sem saber quem foi para a segunda volta, ou mesmo quem será o próximo presidente. Mas não interessa aqui fazermos futurologia, porque outros ouvirão, claro, aliás, já sabendo os resultados. Mas seja qual for o resultado, não achas que o Jair Bolsonaro, que há poucos meses era uma figura grotesca que elogiava a tortura, como é que ele chegou até aqui? E falaste de 2013, mas mesmo muito depois disto, eu lembro-me de olhar para as sondagens há muito pouco tempo, não é há anos, há muito pouco tempo, Bolsonaro era um risco de que se falava, mas que estava na ordem dos 10%, 9%, 8%, 11%. Isto foi súbito, foi acontecendo em baixo e ninguém deu por nada, ou houve a prisão do Lula e a saída do Lula? O que é que aconteceu? Porque já disseste o que é que aconteceu para o Bolsonaro ganhar o espaço de ser o porta-voz, mas ele deu um salto muito grande nos últimos 2 meses, que eu imagino que a facada, não faço ideia que efeito é que teve, tu saberás melhor do que eu que efeito é que teve. O que é que aconteceu cá em baixo que ninguém se desse por nada, ou as pessoas se calhar deram por isso e estavam à espera que este momento acontecesse?
Não, eu acho que ele teve uma série de sortes. Sim. Que ele soube também capitalizar muito bem em cima delas. A primeira delas talvez tenha sido não ter ninguém no campo da centro-direita ali com algum carisma, alguma viabilidade. O Alckmin, as pessoas chamam de picolé de chuchu, porque é um sujeito que não tem gosto, não tem graça, não é? Ele é um nulo, assim, ele é um sujeito que fora de São Paulo é muito inexpressivo, não tem menor expressão no Nordeste ou no Sul e tal. Então, esse campo da centro-direita ali ficou vazio, tem um vácuo porque as pessoas nem sabem quem é o Alckmin. O PSDB também. O crescimento do Alckmin está diretamente ligado à nulidade que se tornou o PSDB. Porque a oposição do PT era o PSDB. Sim. Quando o PSDB se envolve no golpe e se entra no governo Temer, que é o governo mais impopular da história, com 3% de aprovação, o governo PSDB aceita os ministérios ali, ele é muito burro. Por sede de poder, ele nega a possibilidade de se reeleger em 2018. O PSDB conseguiu trocar 3 ministérios no governo Temer por um provável governo em 2018. Se eles fossem oposição ao Temer, talvez o Alckmin ou com o outro do PSDB tivesse mais chance agora. Então ele ainda teve essa sorte. O PSDB entrou no governo Temer, então ele consegue dizer que ele é oposição, o Bolsonaro, tanto ao Temer quanto a Dilma. Sim. E ele é o único que está nesse lugar de oposição aos dois, certo? E o atentado, achas que teve... O atentado foi uma sorte, porque não pegou nenhum órgão vital, então uma sorte, ele está vivo, e tirou-os do debate. Os debates são um problema para ele, porque ele tem uma desinformação geral sobre todos os assuntos. E tem muitas coisas em comum com o Trump, na realidade. Muitas coisas. Não, ele tem muitas coisas em comum. Mas não é só, os brasileiros sabem quem é o Trump e não vão gostar do Trump. Não há... Ou seja, as pessoas não olham para Bolsonaro e não percebem. Estou a ver ali o Olha, Trump. Tem muito brasileiro que gosta do Trump. Tem muito. Pois é, porque isso aqui não acontece aqui na Europa. Não acontece. Vocês aqui têm mesmo um outro nível, eu acho, de apego à democracia. Acontece nas redes sociais, mas pronto. Mas é isso, como piada. Sim. No Brasil é forte, teve passeata pró-Trump já. Então a facada. Sim. Tirou ele dos debates, que foi um sonho para ele, vitimizou e legitimou um discurso dele de que a esquerda é violenta. A esquerda no Brasil não esfaqueia ninguém, nunca aconteceu isso. Eu não saberia dizer outro caso mesmo. E para ele, todo o discurso dele é baseado nessa ideia de que a esquerda é violenta. Que é extraordinário para alguém que já propôs fuzilar pessoas. Mas para ele justifica, por exemplo, a ditadura militar com o fato de que a esquerda queria transformar isso aqui em Cuba, ele dizia. Ele diz, então sempre que se pergunta sobre os excessos da ditadura, ele fala dos excessos da esquerda como coisas que justificam. É curioso, porque há uma das coisas comuns, que é bastante típica no aparecimento de movimentos fascistas e de figuras fascistas. Eu estive a ver há pouco tempo umas sondagens repartidas por grupos sociais, e não digo que fiquei surpreendido, mas era um dado que eu não conhecia, que o Bolsonaro tem muito mais apoio na classe média, nos ricos, Sim. e muito menos nos pobres. Sim. Ou seja, que Haddad está empatado à primeira volta com ele, ou empatado, nem sei se um pouco à frente, e que ganha, o esmaga na segunda Sim. volta entre as pessoas que recebem um salário mínimo ou uma coisa do género, e que é na classe média, que curiosamente parte dela foi criada pelo PT. É aí, e nos ricos, evidentemente, mas os ricos isso não espanta no Brasil, não é? Mas que é na classe média que ele tem um grande apoio. Porquê é que achas que isso acontece? Porquê é que achas que é a classe média que adere ao Bolsonaro e não, por exemplo, os pobres, que provavelmente estão a sofrer bastante com a crise? Porquê é que achas que isso acontece? Olha, muita gente já analisou o ódio da classe média ao PT como um ódio que tem a ver com status relativo, em algum lugar. A classe média não cresceu muito no governo PT. Os miseráveis saíram da miséria, sejam eles 30 ou 40 milhões, é um número que varia, mas dezenas de milhões saíram da miséria. E entraram em algum lugar. Poderíamos chamar classe média baixa ou pobre. Exatamente. E os muito ricos ficaram bilionários. Então o PT fez muito bem aos miseráveis e aos muito ricos. A classe média, o que ela fez? Ela viu os muito ricos se afastarem e viu os miseráveis entrando. Nas suas faculdades. A empregada ficou muito mais cara. Então, por um problema de status relativo mesmo, ela ficou mais pobre, embora não tenha ficado. Mas a classe média no Brasil viu os serviços ficarem mais caros, viu se sentindo mais pobre. E por isso tem um ódio muito grande, não só dessa chegada, mas também do PT. E tem um outro dado que essas pessoas que entraram na classe média,
elas entraram pelo consumo, não necessariamente pela cultura. Pela educação, sim, um pouco pelas faculdades e tal. Mas a grande revolução do PT foi inserir essas pessoas no consumo. Agora, não significa... Aliás, aconteceu uma coisa bastante semelhante em Portugal, em todo o período pós-25 de Abril. Isso. Nós não tivemos um grande salto no consumo de livros. Foi isso. Então foi isso que aconteceu. Você não tem um salto nos livros, no cinema, no teatro menos ainda. Você não tem um salto no consumo de cultura, por exemplo. Não foi esse o grande legado do PT, certamente. Então você tem pessoas consumindo, então elas se sentem pertencendo a uma classe média, mas ao mesmo tempo sem perceber, por exemplo, inclusive, que foi o PT que as colocou ali. Porque não tem, por exemplo, não teve uma conscientização, e não é que o PT tivesse fazendo uma lavagem cerebral, mas era uma pessoa que assedia a classe média e ficava assistindo Globo. E a Globo dizendo que o PT era o grande vilão. Então, ironicamente, com projetos como Luz para Todos, que botou luz no Brasil inteiro, o Brasil não tinha luz, né? Quando a gente vê as coisas que o PT fez, que a gente percebe como o Brasil era pré-histórico até 15 anos atrás, até 2002. Foi o projeto Luz para Todos que, de fato, levou luz para todos no Brasil, em 2000 e poucos. Então foi o PT em algum lugar que levou a Globo para todos, porque Luz para Todos é também Globo para Todos. Então, em algum lugar foi o PT que espalhou aquilo que ele chama de fake news sobre eles mesmos, assim, sabe, em algum lugar. O PT é responsável... Isso tem um efeito sobretudo nos pobres, não é? Sobretudo nos pobres. Porque a classe média... A crise económica também, imagino que pesa aqui... Pesa, mas a crise, ironicamente, ela pesa sobretudo no Temer. As pessoas não identificam Lula ou PT como pobreza. Ao contrário, o principal argumento para votar no Lula, das pessoas mais pobres, na época eu fazia um supermercado melhor. Eu saía, voltava com, sabe? É muito financeiro mesmo, é sobre economia, mais do que sobre estética, mais do que sobre eu me sinto de esquerda, mais do que... O problema, o voto no PT é um voto mesmo, esse voto sobre o Nordeste minha vida era melhor. Isso e a classe média não sente isso, não é? A classe média não sente. A classe média não sente isso. E a classe média, sobretudo, essa coisa ilustrada de São Paulo, sobretudo, ainda tem isso, né? Tem um outro detalhe que é também, não só de classe, é geográfico. Sim. São Paulo se sente roubado pelo Nordeste, sabe? Que foi quem mais ganhou com o Lula, né? Exatamente. E o Nordeste, o contrário, se sente em algum lugar agradecido, porque pela primeira vez, foi a primeira vez na história que o governo tirou essa centralidade ali do eixo Rio, São Paulo, Brasília, no máximo, né? Então, primeira vez se olhou para o Nordeste, se fez alguma distribuição de renda geográfica, inclusive interrompeu um ciclo de séculos de êxodo do Nordeste para Bahia. Muita gente começou do Nordeste para São Paulo. Muita gente começou a voltar para Bahia, para Pernambuco, nos anos Lula. E isso daí dá um certo baque no paulista, no sentido assim, eu estou pagando um pouco, por esses caras estudarem lá no Nordeste, sabe? Estou trabalhando para eles, é um pouco como a Europa do Norte às vezes fala com os do Sul, né? Então ainda tem esse dado aí, bastante racista, inclusive. Você vê, às vezes, daí está literalmente dito, como em figuras do Diogo Maynard, na Manhattan Connection, esses programas que tem na TV a cabo, que disse literalmente que o problema do Brasil é que o nordestino não sabe votar. Enquanto o nordestino votar, esse povo, ele usou o termo, esse povo bovino, for às urnas, o PT vai sempre ganhar. Então tem essa rivalidade. Eu só vejo, claro que não dá para ver um país por via dos programas de televisão e das redes sociais, não é? Portanto, não ficas com uma noção geralmente bastante turpada da realidade. Mas é o despudor do racismo social. Ou seja, enquanto em Portugal, por exemplo, ninguém se atreve a falar mal dos pobres, é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, mesmo que pense, mesmo que faça, não o diz em público, é uma coisa até muito mais do que o racismo ou do que a homofobia, ou uma coisa, o racismo social é uma coisa muito mal vista, mesmo nas classes altas. No Brasil parece ser uma coisa absolutamente banal, eu vejo isso nos comentários, uma coisa banal, uma coisa que até me causa alguma perplexidade, eu que não sou latino-americano e se calhar não consigo compreender, tenho um problema de descodificação dessa linguagem. Achas que o Bolsonaro representa bem esse sentimento, que é um sentimento profundo, que eu não sei se é um sentimento profundo ou não? Representa muito bem, e você definiu bem, é
O Brasil é calcado em cima desse ódio. Eu acho que é o que quase que nos definiu como nação, sabe? É um país... A Casa Grande é a senzala, como se quiser. É isso, é um país que o que nos define é a escravidão como país. Então, eu gosto muito do Gessé de Souza, né? Um pensador que tem essa linha, que eu acho muito interessante, que a maioria dos pensadores do Brasil tenta comparar com Portugal, que é uma grande herança cultural, claro, ou a África, ou os índios, ou a união dos três, mas é falso, porque nenhuma dessas três culturas tem a escravidão como o seu principal, sabe, seu eixo. Na África não tinha essa cultura. O Caetano Veloso tem uma música em que diz que a escravidão, ou o Caetano é o Gil, já não me lembro, que a escravidão é a principal marca do Brasil. É isso, é a escravidão que nos define. A escravidão é isso, baseada, né, na mercantilização do corpo do ser humano. E até hoje isso é o que nos define mesmo, assim. A tal ponto que quando os brasileiros começam a ir muito a algum lugar, como Portugal, como Miami, começam a construir casas, prédios com quarto de empregada, para os brasileiros comprarem, senão não os compram. Porque para muitos brasileiros é impensável você ter uma casa sem um cubículo para atochar um ser humano ali dentro e dormir ali, sabe? E viver para servi-lo. Então, é um signo mesmo definidor do Brasil, a tal ponto que o pobre, quando acede a essa classe, ele quer ele também oprimir, né? O sonho como diz o Paulo Freire lá, sem uma educação libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Isso para mim é o mais estranho do Brasil. É um país que odeia a si mesmo, na verdade, porque isso é um discurso que inclusive é reproduzido pelos pobres, o ódio aos pobres. Tem personagens muito queridos, personagens que o brasileiro adora. Odete Reutemann, da novela, era a maior classista, a vilã classista, o brasileiro adorava. O Fala Bela fazia uma... O Fala Bela. Fala Bela no Sai de Baixo ficava dizendo, pobre é uma merda. E os pobres amavam aquilo, assim, é algo que inclusive pertence aos pobres, esse ódio mesmo, tão repetido na televisão, né? De tão repetido, ad eterno, a pessoa não se sente ofendida, certo? Talvez porque acho que também tem alguém mais pobre que ele, que está falando com aquele mais pobre, né? Não com ela. Então isso aí para mim é a parte mais triste, é um povo sem consciência de classe que odeia sempre quem está abaixo e não quem está acima. Então você vê, por exemplo, o principal ódio dos pobres no Brasil é o bandido, certo? Que é, em geral, uma pessoa mais pobre que ela, porque não é o bandido rico que ela odeia, né? É o molequinho que está vendendo maconha ali no lado. Então, esse é o ódio. Aí a classe média odeia esse pobre favelado, que já, por sua vez, odeia o bandido. Os ricos odeiam a classe média em algum lugar, acham péssimos. Os muito ricos odeiam os ricos. Então, você tem um país que odeia sempre quem está abaixo. O Brasil é um país que odeia... Quer dizer, isso acontece mais ou menos em todas as sociedades, só que no Brasil isso é muito despodurado, é uma coisa muito que está no discurso público, e é isso que essa que é a parte estranha. Ou seja, eu acho que isso de alguma forma, em forma mitigada, existe em Portugal, mas não está no discurso público. Pelo contrário, o discurso até é o político que tem origens humildes e que subiu a pulso e que os políticos gabam-se das suas origens pobres, não é? É uma coisa, eu não sei se isso no Brasil, por exemplo, a origem do Lula é uma coisa que o favoreceu. Em Portugal, acho eu, se calhar estou a ser demasiado condescendente com o meu próprio país, mas em Portugal eu acho que seria uma coisa em seu favor. Eu acho também, eu acho que essa é uma diferença. O Lula ganhou apesar de vir de onde veio, com certeza, e ele não ganhou nas 4 primeiras vezes porque veio de onde veio, porque não sabia falar português, as pessoas falavam. Lula não sabe falar português. Como é que uma pessoa, né, nascida no Brasil, não sabe falar português? Qual é a língua que ele fala? Qual é o nome da língua que ele fala? Ou será que ele nem fala alguma língua? Então, isso é uma acusação, e é uma acusação que se faz contra ele até hoje. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Tu há pouco falaste dos artistas, há uma campanha neste momento, que é a campanha Ele Não, com hashtag, com muitos artistas a tomarem posição, e eu, como não conheço qual é a relação que os brasileiros têm com os artistas, não sei. Sei que, por exemplo, nos Estados Unidos isto foi totalmente contraproducente. A ideia de ter os artistas em campanhas unidos contra o Trump deu força ao Trump. Deu força ao discurso do Trump contra as elites, deu força... Tu achas que não é... Eu consigo compreender perfeitamente a necessidade das pessoas, sobretudo as que têm espaço público, tomarem uma posição e quererem falar. Mas que não é contraproducente substituir a ausência de uma liderança popular por um conjunto de notáveis, quase todos ricos. Eu concordo com o que você diz. É realmente um problema, porque um dos inimigos dele já é a classe artística, não é? Sim.
Então um bando de artistas dizendo que ele é fascista ou o que for, serão sempre um bando de artistas. E que ele é homofóbico, não sei se será a coisa que o fará perder as eleições no Brasil. Mas tem um problema que também é não fazer nada. Tem muita gente que diz, vocês ficam falando dele, vocês estão fazendo ele crescer. Ele já é o primeiro nas pesquisas há muito tempo, então a gente tem que falar dele. Como falar, eu também não sei. Mas por exemplo, nos Estados Unidos, contra o Trump, a linha do Bernie Sanders, por exemplo, sempre foi falar, em vez de falar daquilo que parecia lhe dar força, falar, por exemplo, das propostas económicas dele, da incompetência, do que é que ele ia fazer de mal aos trabalhos. Isso. Ou seja, falar daquilo que tem a ver com a vida das pessoas comuns, não é? Enquanto eu sinto, olhando para o Brasil, que se está a cometer mais ou menos os mesmos erros que se cometeram nos Estados Unidos, que é falar daquilo de que na realidade não é preciso falar. Não há nenhum brasileiro que não conheça o que é que ele disse sobre os homossexuais, o que é que ele não é preciso sublinhar essa parte. Eu entendo. Ou seja, a intelectualidade e os artistas e as pessoas mais empenhadas no Brasil estão a querer falar com os eleitores do Bolsonaro ou estão a querer falar consigo próprios? É uma boa pergunta. Eu acho que eles estão tentando falar com os eleitores, mas eu não sei se eles conseguem por causa desse fenômeno que você falou. As pessoas, antes de verem o que elas estão falando, estão vendo um bando de artista rico dizendo em quem que eu tenho que votar, em quem que eu não tenho, vai tomar no cu, eu voto em quem eu quiser. Eu vejo esse pensamento das pessoas assistindo. Só que tem algo que eu acho que é importante, sim, que é a gente dizer e lembrar que esse sujeito não está no campo democrático. Eu acho que tem um processo de envergonhamento do eleitor que eu acho importante, certo? Eu acho isso aí fundamental, fazer o sujeito se envergonhar. Você tem que saber que ele ofende a pessoas com quem você convive. Isso eu acho fundamental. Naturalizar, e só falar de economia, e fingir que ele não prega o ódio a seres humanos, eu acho também não é uma boa estratégia. Então, eu entendo o argumento, Bernie Sanders talvez seja mais eficiente, mas ao mesmo tempo, eu acho que é fundamental que a gente lembre dessa categoria a qual ele pertence, do fascismo, sabe? Porque, assim, eu não acho que é normal. Essa ambivalência, a gente às vezes tenta fazer isso para não perder o espectador, que é, você tem o direito de votar nele, ele é um cara, claro, propõe. Não! A minha vontade é assim, não. Eu não vou discutir com você com uma pessoa sensata, não vou te dar argumentos para votar nele. Esse sujeito prega o ódio, esse sujeito ele acha que um homossexual tem que levar porrada, sabe? Você está ofendendo a minha família. Na realidade, se olharmos bem para as sondagens, o que percebemos é que o maior argumento, por mais extraordinário que pareça, contra o Bolsonaro, era o Lula. Exatamente. Era um líder popular capaz de falar uma linguagem que as pessoas percebessem e é por isso que eu acho ridículo culpar o Lula pelo Bolsonaro. O Lula é a única pessoa que nos tiraria dele. Nós olhamos para a sondagem, eu vejo esse argumento, mas contra números não há argumentos. O que dizem todas as sondagens é que se o Lula estivesse na corrida... É claro, inclusive a prisão do Lula é o que vai eleger provavelmente o Bolsonaro. O Lula, ele é um antídoto, porque ele comunica, ele é popular. E agora, quanto ao Haddad, tu achas que... nós estamos a falar antes da primeira volta, até há pouco tempo o Ciro era o principal candidato a ir a uma segunda volta. A evolução das sondagens tem sido esmagadora, parece que o PT está mesmo a conseguir, se as sondagens estão certas, eu não sei a fiabilidade das sondagens no Brasil, não sei se são muito fiáveis ou não. São razoavelmente, sim. O que dizem as sondagens, basicamente, é que o PT ganhou a batalha de colar o Haddad, que era desconhecido na maior parte dos brasileiros, ao Lula. A imagem do Lula, uma campanha, aliás, do ponto de vista estritamente técnico e de marketing, brilhante. Brilhante, aquela história do Haddad é Lula, Lula é Haddad, aquilo é de uma simplicidade, o que demonstra, aliás, que o PT continua a ser o único partido à esquerda que consegue falar para aquelas pessoas. E a minha pergunta é, se tu achas que, apesar de tudo, com o sentimento anti-PT que existe, o Haddad não é o candidato mais arriscado para ir uma segunda volta contra o Bolsonaro? Ou seja, o que mais facilmente pode perder com o Bolsonaro, por conseguir agregar, ou o Bolsonaro conseguir agregar o voto anti-PT, ou conseguir que até algum voto anti-PT que não quer votar no Bolsonaro não vá votar, mas votaria, por exemplo, num Ciro Gomes com facilidade. Mas tem os dois lados da moeda, que é assim como o PT
é o partido que vai dar mais chance ao Bolsonaro de ganhar o segundo turno, o Bolsonaro também é o candidato que dá mais chance ao PT de ganhar o segundo turno. Sim. No sentido que muita gente... O PT perderia com qualquer um dos outros. Muita gente... Eu mesmo relutaria em votar no PT. Eu preferia que o país superasse essa polarização com uma opção de uma esquerda nova. Mas onde é que está a esquerda nova? Não existe. Tem o Boulos, claro, mas sem expressão. O Boulos tem 1% dos votos, né? O Ciro Gomes é um sujeito interessante, porque ele supera essa polarização. O PT abomina ele, bate nele o tempo todo, e o PSDB também. Então ele, em algum lugar, também é uma terceira via que, se ganhasse, talvez superaria essa... Havia um perigo, de qualquer forma. Eu percebo o que tu queres dizer com a necessidade de superar a polarização em torno do PT, que a Marina, num outro tempo, tentou, em que não estava tomada pelos movimentos evangélicos, eu posso estar a ser injusto. E pelos neoliberais também. A Marina tem muito liberal ali em volta, que faz um governo muito impopular. Um programa dela é impopular mesmo, é antipopular, não é? Mas não era assim quando, não era assim, quando concorreu pela primeira vez. Se não achas que superar o PT agora é perigoso, ou seja, a Dilma Rousseff foi, este é o meu ponto de vista, e já percebi que também é o teu, afastada indevidamente, inconstitucionalmente do seu cargo. Que premiar esse afastamento também tem riscos para o futuro do Brasil. Eu concordo totalmente. Eu acho que eu tenho, por um lado, essa vontade, que é uma vontade pessoal de superar, no sentido, quando eu digo isso, que eu ande na rua e parem de gritar pela janela, que, sabe, se o PT ganhar vai ser assim, porque as pessoas acham que eu sou o PT, então eu ganho dinheiro do PT, mesmo eu falando mal diariamente e provavelmente não votando no primeiro turno e tal. As pessoas já abrem a janela e ficam berrando: ô PT, petista, ladrão. Então eu gostaria de ter alguém que, não por uma questão até pessoal, parar de ser identificado com esse governo que eu critico, mas que as pessoas, que eu sou obrigado a defender. Mas só por isso, porque na verdade mesmo, o Haddad, eu acho um puta quadro. O Haddad é um cara brilhante mesmo, ele é o melhor quadro do PT, aliás. Eu achei muito ousado do Lula escolher ele exatamente por isso. Eu estava com medo que desconheça o Wagner, as pessoas que estão a ouvir não sabem quem é, mas o Wagner seria escolhesse o Wagner. É isso, pior do PT. É o pior do PT, é exatamente. O Wagner é aquele PT que a gente conhece, que é realpolitik ao extremo, vai fazer o governo da pró-empreiteira. E o Haddad, o Haddad é um sujeito que fez uma prefeitura em São Paulo, mas não ficou muito popular São Paulo. Foi tão boa a prefeitura dele em São Paulo, os paulistas odiaram. Porque para paulista gostar, meu amigo, tem que ser uma merda. Porque paulista reelege o Maluf. Porque ele fez uma prefeitura contra carro. É um negócio assim, investindo em transporte público pra caralho, assim. Transporte público bom. O melhor transporte público hoje, graças ao Haddad, é o de São Paulo. Bicicleta, ciclovia na cidade inteira. Só coisa que o paulista ele é um carro, ele não é um ser humano. Sim. O paulista, ele não existe eu não conheço um amigo paulistano que não tenha carro, ou menos que não tivesse. Depois do Haddad, muitos deixaram de ter. Porque ele transformou mesmo o plano diretor da cidade e fez uma cidade muito mais democrática, com parques. Ele transformou, abriu a Avenida Paulista para pedestre no final de semana. Já fechou para carro. Já há um processo contra ele. Tu não temes que um governo do PT... ou seja, tu achas que há uma agenda política da justiça brasileira? Eu acho, claro. Eu acho que no fundo não é só deles, é porque é uma agenda compartilhada, não é? Eles jantam o tempo inteiro. Gilmar Mendes janta o tempo inteiro antes com a Aécio, agora não sei se ele tem as caras de pau, com o Temer, ou com os bancos, com o PIB, não é? Aqui mesmo, o motorista que me trouxe para cá falou: quem eu trago aqui sempre é o Gilmar Mendes. O sujeito o festival que eu trouxe me botou cara, o motorista me trouxe. O motorista falando: trago sempre o Gilmar Mendes. Quem me paga para o Gilmar Mendes é o presidente da Marfrig. É um bilionário brasileiro que trabalha aqui. Por que o presidente, esse bilionário, paga o motorista do Gilmar Mendes aqui em Lisboa? Sabe esse tipo de coisa? Tens que dizer quem é o Marfrig. Eu estou dizendo, eu não sei o nome dele. Da Marfrig é uma dessas grandes corporações. Uhum. Eu fiquei assim, caralho. Porra, olha essa porra. O Gilmar Mendes, sabe? Tipo, é aquela coisa bem brasileira, assim. Você fala, caralho, o cara é do Supremo Tribunal Federal e as relações promíscuas dele com o poder são gigantes. Então, tem uma agenda do judiciário, mas eu não acho que seja uma agenda ideológica. Eu não acho que eles sejam conservadores. É uma agenda do poder. É uma agenda do poder, do PIB, é uma agenda de continuidade, é uma agenda, sabe? É uma coisa ali que eu não acho que seja por conservadorismo, eu não acho que eles tenham preconceitos ideológicos, não. Agora... Até porque o PT, e essa é a parte que eu também te queria perguntar, que tem a ver com as falhas do PT. Tu já falaste de algumas,
falaste das manifestações de 2013. Há várias coisas que me perturbam no que aconteceu em relação ao PT. Um foi não ter criado uma liderança carismática que pudesse substituir, ou seja, o PT é refém de Lula da Silva. Aliás, como se viu até com a própria Haddad. Para o Haddad conseguir subir, foi preciso que as pessoas acreditassem que ele era o Lula da Silva. Acho que isto é a liderança carismática levada ao extremo. Não ter substituído, e nós sabemos que no Brasil, e aliás na maior parte dos países, na maior parte dos países em geral, mas de uma forma muito clara na América Latina, é preciso lideranças, só as lideranças carismáticas, fortemente carismáticas, é que vencem. Ter deixado de tomar pela corrupção, o não ter feito a reforma política, como eu falei na introdução. Isso. Que eu acho, e do que vou falando com brasileiros, que a Lava Jato faz parte do regime. Não é possível governar o Brasil. Claro. Isto é horrível dizer isto. Mas é verdade. Mas não é possível governar o Brasil com o sistema político ou partidário que tem, sem comprar. Perfeito. O ter deixado o Brasil depender do preço das matérias-primas, não houve nenhuma mudança económica profunda no Brasil. Não houve, das commodities, que a gente chama. Ou seja, dentro destas coisas todas, e o ter ficado muito por uma política assistencialista, ou seja, assistencialista no sentido de apoiar os pobres do ponto de vista das suas necessidades básicas, tu falaste, claro que nós estamos numa fase onde o Brasil partiu de um ponto muito baixo, os pobres brasileiros partiam de um ponto tão baixo. Agora, a minha questão é, o PT teve 15 anos, não teve 5, teve 15 anos, 15 anos é muito tempo de governo. Onde é que foi exatamente, eu falei aqui de várias delas, mas qual é que tu achas que é o grande falhanço do PT? Todos os governos estão destinados a falhar, não é? Por isso é que não são eternos, não é? Mas qual foi o grande falhanço do PT, de tal forma que hoje é difícil defender o PT para muita gente, mesmo para pessoas de esquerda e que até concordaram com muitas das políticas do PT? Eu acho que os erros foram muitos, claro. Mas eu não acho que a corrupção seja o principal, não. Eu acho que quem fala de corrupção no PT é demagogia, porque eu não acho que ela tenha sido maior do que nos governos anteriores, muito pelo contrário. Acho que, inclusive, um dos grandes méritos do PT é a luta contra a corrupção. É um país que fez as instituições funcionarem, finalmente. O fato de ter gente sendo presa por corrupção... Isso que tu estás a dizer é quase uma heresia, não é? Mesmo não, as pessoas me crucificam por isso. Mesmo aqui, existe... O PT é corrupção, o Lula é corrupção. Pensa bem, para pessoas serem presas por corrupção... Ainda por cima houve um azar, porque o Lula, a última vez que apareceu em Portugal foi ao lado do José Sócrates. E, portanto, há uma grande associação entre o Lula e o Sócrates. O Sócrates fala isso, né? Ele diz que eu sou o Lula. Claro, com certeza. Que passa o pequeno pormenor de não ter feito no governo que o Lula fez no Brasil. Claro. E de que a acusação dele, independentemente de uma pessoa achar que ele pode ser inocente ou culpado, não tem nada a ver com a acusação que é feita Não tem nada a ver. Eu conheço as duas e qualquer paralelo é absolutamente... E com todos os defeitos, o sistema judicial português não é o sistema, ou seja, o Sócrates esteve preso preventivamente durante algum tempo e está solto, não é? Está em liberdade. O Lula fez as instituições funcionarem. Até então, tem um sujeito, tem a figura do Procurador-Geral da República, né? Uhum. No Brasil, até o Lula era uma pessoa indicada pelo presidente. No caso do Fernando Henrique, era o Brindeiro, que era um sujeito que ficou conhecido como Engavetador-Geral da República. Engavetou, sei lá, agora não sei o número. Arquivava, não é? Arquivava 12 dos 317 processos contra o Fernando Henrique. Não deu nada, ninguém foi preso no governo Fernando Henrique, sabe? Nenhum processo andou, ninguém foi investigado. Quando o Lula veio, ele sugeriu, ele aceitou, na verdade, a lista. Quem dá a lista são os advogados, quem dá a lista são justamente os procuradores. Dessa lista tríplice, ele escolhe um nome, geralmente o mais votado. Todas as vezes ele escolheu o primeiro nome da lista, o Lula, e a Dilma também herdou essa tradição. Então, primeiro, tem essa tradição que é altamente republicana. Depois, independência total da Polícia Federal. É algo que nunca se interferiu. Assim como o Temer, assim que assumiu, tirou o sujeito da polícia, o cara da própria Polícia Federal foi lá dizer que o Temer... Tu achas que o PT acaba até por ser vítima das condições que criou? Foi, exatamente. O PT é vítima da própria luta contra a corrupção. O PT, ele não é... Então quais são os erros? Se não é corrupção, é o quê?
Bom, primeiro talvez esse, não é? Você considerar um erro político, no sentido... O PT ainda estaria... Não é um erro no sentido em que isso é positivo para um Exatamente. país, mesmo que pagues a fatura disso. Mas a independência do judiciário, sim, certo? O PT, por exemplo, o PT indicou a maioria dos ministros do STF. Então, quando ele fala que os ministros do STF, o Supremo Tribunal, né? Quando ele diz que o Supremo é parcial contra ele, é realmente irônico, porque vocês que indicaram. Só que eles indicaram ministros muito ruins, para começar, péssimos, como Dias Toffoli, que volta e meia votam contra eles, não por serem republicanos, mas por serem ruins, e pessoas... Tem alguns lá que foram indicados antes, como Gilmar Mendes, que são, eles sim, ativos. Se o PT tivesse indicado um Gilmar Mendes, o que o Gilmar Mendes faz para o PSDB, o PT não tem ninguém que faz por ele. Então o PT indicou juízes realmente sem nenhuma filiação partidária, sem nada. Então ele foi realmente muito republicano nas relações com o poder. Mas, com a justiça. Mas para mim o grande erro foi, na verdade foram alguns, mas o principal foi ele não ter inserido, claro, na cultura, na educação, a população, a inserção no consumo não foi acompanhada de uma conscientização quase, de uma cultura mesmo, de uma inserção cultural do país. Mas achas que vocês começaram com Dilma? Achas que foi com Dilma Rousseff? Eu acho que desde o começo o Lula não fazia parte do pacote deles de crescimento. Então, para mim, o grande erro, além de não ter inserido, como a gente falou, na cultura e na educação, porque é um projeto que é do Lula. O Lula, desde o começo, dizia, né? Eu sonho com um país que todo mundo coma carne e ande de carro. Ou seja, carro e carne eram seus grandes símbolos, assim, né? Que hoje em dia você vê que as duas são as grandes cagadas da humanidade, né? A carne e o carro. E são as grandes bandeiras que ele levantou para dizer que o país andava bem. Sim, a próprio investimento em combustível fóssil, sim, eu acho uma cagada. Porra, o pré-sal investiu milhões e encontrou, e o PT comemora até hoje o pré-sal é nosso, do petróleo no mar. Mas o fato do pré-sal estar valorizado, né, significa que o mundo está na merda. Se tudo der certo com o planeta, isso não vai valer nada daqui a uns anos. Nada, então... Mas não se pode pedir a um país que está na fase inicial exatamente, do seu processo económico que tenha as mesmas preocupações, claro, que o país que está mas noutra fase, né? Continuou sendo uma cultura de commodity, uma cultura de pau-brasil, né? O Brasil nunca saiu do pau-brasil, extrativismo. É matérias-primas, não é? É isso, matérias-primas, que é uma palavra muito mais correta ali na língua portuguesa. Não, é só porque cá em Portugal claro, a expressão não é utilizada. Isso, continua sendo um país de matéria-prima, né? A carne, o carro, no caso, só uma montadora, não tem uma empresa que faça carro. Então, é um país que não se desindustrializou no sentido correto. Então, a gente extrai o petróleo, mas não faz o barril. Mas aí, para mim, tudo se agrava com a Dilma em 2014, quando ela ganha e assume em 2015, e o país está meio fraturado porque ela ganha por uma margem pequena, e para ganhar aqueles que não votaram nela, para fazer um país que unisse a todos realmente, ela esquece totalmente que votaram nela e faz aquilo que alguns classificam como estelionato eleitoral, que é fazer um governo completamente diferente do que ela tinha proposto e das razões pelas quais ela ganhou, né? Ela fez um governo, ela começa em 2015 chamando Joaquim Levy, um sujeito ultraliberal do mercado financeiro, para ser o ministro da Fazenda. Ela faz um governo com ajuste fiscal, certo? Ela faz um governo muito impopular mesmo, que não está de acordo. Ela estava segurando a gasolina com a inflação, solta a gasolina assim que ganha. Então ela faz algumas manobras assim muito impopulares e que perdem a militância. Ela perdeu, foi muito difícil lutar contra o golpe porque já não estava. Foi bastante impressionante, não houve praticamente resistência. Não houve, foi muito pequena a resistência ao golpe, comparada ao que poderia ser, né? Porque afinal foi uma deposição que... Se fosse com o Lula teria sido... Teria sido. Se tirasse o Lula em 2012, 2011, era uma tragédia. Quer dizer, 2011 ele não estava, em 2009 não estava mais. O Lula no final do mandato ele acaba com 80% de aprovação, uma coisa assim, inédita na história do planeta, né? É um cara muito aprovado. Houve uma outra coisa que falei na introdução e que tem a ver com o crescimento dos evangélicos como força política. E as posições cada vez mais conservadoras começam a pôr em perigo a própria liberdade de expressão e criação. Eu dei o exemplo do museu do Museu Queer, daquelas manifestações. Eu não sei a relevância que estas coisas têm, mas sente-se, e isso foi muito evidente no dia do impeachment que nós vimos em direto, e foi mesmo um espetáculo em Portugal. Foi uma coisa que deve ter tido, aliás, excelentes audiências, porque foi, eu nem sei se não passou em alguma televisão portuguesa, não sei, mas
toda a gente viu, isto é triste dizer, mas viu como um espetáculo grotesco. Sim, sim. É incompreensível, pelo menos para mim, e eu acho que para a generalidade das pessoas. Aliás, foi um momento, acho eu, em que o movimento anti-PT, quando eu digo na Europa, em Portugal é o país europeu onde se acompanha mais a realidade, perdeu força. Foi naquele espetáculo, que as pessoas acharam aquilo tão esquisito, tão estranho, tão absurdo, e uma das coisas muito presentes foi a força brutal dos evangélicos, com um discurso religioso no momento daquele, sobre a igreja, sobre Deus e sobre... Alguma coisa está a mudar com o crescimento dos evangélicos no Brasil, é real, é só aparente, já lá estava, mas não era tão evidente, só agora é que passou para a política, mas já era muito presente no Brasil. O que é que está a acontecer deste ponto de vista, quer do ponto de vista do crescimento dos evangélicos, e imagino uma perda de poder da Igreja Católica em simultâneo, quer nas suas repercussões políticas e até culturais? Eu acho que é um movimento que está gigante, a cada ano cresce, a gente vai ver como é que vai ser a votação esse ano do Bancada Evangélica, mas eu acredito que vai ser maior, até porque Bolsonaro é evangélico, né? Esse é outro traço dele. Ele é um sujeito muito líquido, no sentido que ele virou evangélico, ele não era, mas ele se tornou, e eu não tenho dúvidas que é porque ele viu o tamanho do eleitorado mesmo. Por razões políticas, acho. Claro, com certeza, faz poucos anos, e coincidiu também com o crescimento dele. Ele foi a Israel, se batizou no Rio Jordão, que é uma coisa que eles adoram, Israel, né, assim, os evangélicos do Brasil. Sim. E assim como o Crivella, prefeito do Rio, vão lá e se batizam no Rio Jordão. Então ele fez essa cerimônia, que é uma cerimônia política mesmo. E ele faz parte, para mim a eleição de Bolsonaro está inserida dentro desse Estado, essa deslaicização do Estado, né, brasileiro, que nunca foi exatamente laico, mas é mais fácil com a Igreja Católica, que sabe exatamente o que é que quer, exatamente. O que é que não quer. A Igreja Católica conhecemos os códigos e sabemos o que é que esperamos, do que movimentos evangélicos que têm ambições políticas. Claro. O Bolsonaro já falou, comigo, se eu ganhar, não vai ter essa palhaçada de Estado laico não, vai ser Estado cristão. Ele fala isso sempre nos debates. Então ele está inserido, com certeza. E isso está a ter efeitos culturais ou não? A pressão do movimento evangélico está a tornar o Brasil mais conservador ou não? O Brasil sempre foi conservador e... O Brasil sempre foi muito conservador, né? Então é difícil comparar, porque realmente a gente sempre foi, não é? Não sei como é que era. Talvez a gente teve um momento ali, que eu acho que a gente vai ver futuramente na história, olhando para trás, como uma espécie de iluminismo assim, ímpar na história do Brasil, digo, que é dos anos 90 e 2000, porque foi uma época muito livre mesmo, foi uma época de crescimento econômico junto com distribuição de renda. Logo a seguir a queda da ditadura. Aí teve o Collor, que foi uma cagada, mas com Fernando Henrique, os anos de Fernando Henrique, Lula, Dilma ali até 2014, foi um ano de crescimento quase ininterrupto. Teve em 99 uma crise, mas foi uma época do Brasil em que o país cresceu, teve muita distribuição de renda e uma grande liberdade mesmo de imprensa e de expressão. Hoje eu já começo a ver não só, claro, a economia de frangalhos, mas também algumas rupturas, sabe, nessa liberdade de expressão. E é algo que eu acho que me apavora bastante. E qual é o papel dos evangélicos nisso? Não achas que tenha muito? Não, eu acho que tem. A gente no Porta dos Fundos, por exemplo, recebe processos, sim, eu diria mensalmente, não diariamente, mas a gente tem aí algumas dezenas, já tivemos, de denúncias, queixas no Ministério Público, eles chamam de intolerância religiosa, né? Porque no Brasil tem uma lei de intolerância religiosa. Você não pode escarnecer de um objeto religioso. Foi algo feito, na verdade, para proteger as religiões de matizes africanas que sofrem realmente intolerância, em que as pessoas entram no terreiro e põem fogo em tudo e quebram. É curioso, é a esquerda. É a esquerda, É a esquerda perceber que há leis que faz. É isso, que há leis que faz que acabam por se virar contra ela. Claro. Porque isso é típico, para mim essa lei é um exemplo típico disso. Que uma coisa é defender as minorias, outra coisa é passar ali uma fronteira que mais tarde ou mais cedo vai ser usada contra... É isso. Você não tem como dizer na lei que apenas as religiões minoritárias não podem ser alvos. Não existe isso. Com certeza. E aí eles se dizem alvos de cristofobia, eles usam esse termo. Exatamente esse termo. E todos dizem uma coisa para mim é muito sintomática, que é... E no vosso caso vocês gostam bastante com muito, claro, muito.
E as pessoas perguntam, por que vocês riem então de evangélicos, de Cristo? Vocês não veem nenhuma piada com o Islã, como dizendo, vocês têm medo, né? O que é extraordinário, porque no Brasil há imensos islâmicos e imenso terrorismo. Exatamente, é isso que eu digo. Filho, nunca... É uma das coisas que eu acho graça, é que a coragem, em montes nos países cristãos, o que é associado à coragem é gozar com uma religião, em alguns casos, em alguns países, praticamente inexistente, não é? Ou irrelevante, onde as pessoas não estão ali para ficar ofendidas e, na realidade, já toda a gente goza com elas. Um ayatollah nunca bateu na minha porta perguntando se eu conhecia a palavra de Allah, né? Nunca teve as pessoas não ficam, eu não tenho uma bancada islâmica no Congresso, não tenho um lobby muçulmano no Brasil, né? É isso, eu não tenho contatos, que eu nunca conheci sequer um muçulmano no Brasil. Então é isso, claro, é por isso. No Brasil você tropeça em pessoas, você conhece a palavra de Jesus, sei lá o que é, o Apocalipse, o futuro está próximo, aquilo ali no céu da cidade, então é um país que está muito próximo. Os evangélicos, depois tem uma característica que é, as igrejas têm um enorme poder económico. Enorme. É isso que me incomoda, eles se pintam de minorias, mas eles não são minorias nem políticas, nem financeiras, sabe? Porque é isso, as lideranças que são quem tentam processar e tal, são bilionários e dinheiro tudo em offshore, que mandam porque não pagam imposto, né? Não declara, então é uma coisa que eles não conseguem nem fazer ideia de quanto é. Mas mesmo a esquerda ficou refém dos movimentos políticos evangélicos, mesmo o Lula ficou refém, o Lula e a Dilma ninguém refém. Vai ser eleito no Brasil sem fazer esse pacto. O Lula, a Dilma, tem uma foto... Isso não é assustador sobre os avanços que podem acontecer ou não acontecer no Brasil? Podem, os avanços que podem acontecer deles e também a certeza de que a gente não vai conseguir votar nada nos próximos 4 anos de progressista, porque, por exemplo, o aborto... Mesmo que ganhe o Haddad. Mesmo ganhe o Haddad, porque precisa do Congresso. O aborto, por exemplo, o Eduardo Cunha, que era a liderança evangélica, que foi preso, mas ele dizia, vão votar por cima do o aborto por cima do meu cadáver. Eles impedem, trancam e não se vota, não se fala a palavra aborto no Congresso brasileiro. Eles têm uma legislação ultra retrógrada que a gente sabe que não vai mudar. Não vai mudar, porque eles são o lobby mais poderoso mesmo da Câmara. Então, aborto, por exemplo, eu tenho certeza que não vai ser votado. Mesma coisa para drogas, né? Mesma coisa para qualquer lei um pouquinho mais progressista em termos de direitos civis. Para terminarmos, com o Brasil tão polarizado e enraivecido, ainda é possível fazer humor político? É bastante difícil, eu acho, porque você fala apenas com metade da população, hoje. Eu tenho certeza que a pessoa que vota e ama o Bolsonaro, né, não me ouve. Não me ouve. Mas tu fizeste aquele episódio que eu referi na introdução, fizeste um episódio a falar, a dirigir-te. Sim. Imagino que a pessoas imaginárias. Eu imagino, imaginárias, mas ele exatamente. Mas a minha esperança ao fazer esse programa é fazer para as pessoas que me assistem, que estão no meu campo, que elas tenham um discurso diferente com os próprios. É isso. É uma das coisas que eu me irrito muito, quer em relação ao Trump, quer em relação a Le Pen, quer em relação ao Bolsonaro. A maior ajuda que se pode fazer a qualquer uma destas pessoas é tratar os seus eleitores como se fossem idiotas, como se fossem burros, como se fossem... Exatamente. Não é para tratar como idiota e também não é para tentar fazer o cara mudar, por exemplo, mudar a ideologia, votar na esquerda, por exemplo. A gente fala, não vota no Bolsonaro, o Haddad... Não, o eleitor do Bolsonaro não vai votar no Haddad. Por isso que a nossa batalha... Seria um bocadinho diferente nos Estados Unidos, o eleitor do Trump poderia ter votado, por exemplo, em Bernie Sanders. Poderia, exatamente. Mas é porque é uma realidade social completamente diferente, exatamente. Por isso que eu acho que o Bernie era um candidato muito melhor que a Hillary, né? Eu acho que o Trump não teria ganhado o Bernie. Também as sondagens dizem que ele não ganharia, que o Trump teria menos resultados. Mas no Brasil é diferente. No Brasil é diferente. Sim. Porque o cara é muito antipetista, é uma religião, é ofensivo para ele, você pedir para ele votar no PT. Sim. Então, o programa era meio para fazer isso. Olha, o Bolsonaro, ele é o pior candidato do seu campo, mas dentro do seu campo de ideias... Ajudava se houvesse um bom candidato no campo. Isso, exatamente. Foi uma coisa que quebrou. Por isso que eu digo que ele teve muita sorte. O Alckmin é péssimo, a Marina é inexpressiva. Já pôs a Marina no campo da direita. A Marina hoje ela está mais à direita. Ela apoiou a PEC do teto de gastos, né? Ela apoiou a reforma trabalhista. Ela está em todos os campos, assim, trabalhistas, econômicos, ela está mais... É por isso que no teu programa puseste a Marina como... uma das opções. Explicando que a Marina era uma opção e era uma pessoa honesta. Assim. Porque o cara que eu dei... Por exemplo, o cara vota Bolsonaro, o principal argumento talvez seja a corrupção. Sim. Embora seja absurdo, porque ele tem 1000 acusações, ele empregou uma funcionária fantasma, mas enfim, é uma das coisas que o cara acredita. Mas é uma das características deste tipo de candidatos é que parece que são inimputáveis, ou seja...
A única coisa que o seu discurso não afeta é a si próprios. Exatamente, é perturbante, mas acontece isso, isso. E a Marina, se tem algo que ninguém vai dizer que ela é corrupta, mesmo quem mais odeia ela, a Marina realmente tem também essa santidade. Então, se você realmente é contra a corrupção, olha, a Marina é um excelente candidato. Então, eu acho que é o que funciona mais. Enquanto a esquerda, PT... Tu não puseste lá na lista o Haddad, eu vi que não puseste. Não, imagina, é ofensivo para a pessoa falar assim, não vota no Bolsonaro, não, vota no Haddad. Porra, o cara, ou no Boulos. É uma... Tu achas que o Bolsonaro vai ganhar? Eu sempre achei, até essa semana eu tô começando a ficar mais otimista. Por quê? Não sei. Mas eu tô achando há uns 2 anos, na verdade. É chato dizer assim, eu bem que avisei, mas eu tô sentindo que ele vai subir há muito tempo. Por isso, porque não tem ninguém mais à direita competindo com ele, porque... A questão é se vai ganhar na segunda volta, porque a primeira parece que ele está com certeza. Vai e que em princípio vai ficar. A primeira ele está com certeza. A segunda vai ser uma briga de foice entre PT e PSDB. Entre PT, olha o lapso. Pela primeira vez entre PT e Bolsonaro. Sim. Que é um candidato muito mais forte. Também já estás a depreender que o Haddad passa à segunda volta. Só uma grande surpresa é que levaria o Ciro à segunda volta. Exatamente. Só uma grande surpresa. Mas vai o Bolsonaro, eu acho que vai ele mais bem votado do que ele está nas pesquisas, porque tem aquele voto da vergonha, é algo que... O filho dele foi candidato a prefeito no Rio, ele tinha 8% nas pesquisas, no final estava com 8% na pesquisa de boca de urna. Sim. Votação 16%, dobrou. Então, eu acho que esperemos que a proporção não seja a mesma, senão ele ganha logo a primeira. Exatamente. Né? A dobro não é, mas eu acredito que seja um pouco maior. Sim. Então, acho que ele vai chegar no segundo turno muito bem votado, mas com uma rejeição também muito alta. Então, ele chega no segundo turno quase no topo dele. Como é que o Haddad consegue ganhar o eleitorado que não gosta do PT? Essa é que é a minha esperança. Assim, a rejeição dele também não para de crescer. A rejeição dele está crescendo maior do que ele. Isso é uma grande vantagem. A rejeição de quem? Do Bolsonaro. Do Bolsonaro, sim. E o Haddad tem uma rejeição bem menor, porque ele, dos quadros do PT, ele é talvez o mais simpático, não tem grandes acusações de corrupção contra ele, alguém falou uma coisa... É uma acusação, não é? Há uma acusação, mas é algo que não cola muito, as pessoas logo percebem que é uma falácia, não tem nada... melhor que isso. Não tem nada melhor que isso. Mas não precisaram nada especialmente bom para prender o Lula, não é? É verdade. Mas o Lula tinha uma pecha, por ele ser amigo de todos, com muitas aspas aí, cola muito fácil nele a coisa da corrupção, não é? Não, e há uma coisa que ninguém discute. O Lula não é possível que não soubesse de muitas das coisas que aconteceram. Claro, claro, isso ninguém tem dúvidas. O Lula, ele estava ali, faz parte do jogo político dele, isso, né? A realpolitik em pessoa, assim. Ele é a figura do conciliador, que é muito irônico que ele esteja preso, porque o Brasil... Também fizeste um programa... Sobre isso, exatamente. Porra, o cara, ele é o sujeito mais conciliador que tem no mundo. Aliás, o livro dele, A Verdade Vencerá... Eu tenho estado a falar do teu programa, não disse o nome do programa, é Greg News. Greg News, exatamente. O livro do Lula podem ver na internet, que foi onde eu vi no YouTube. Pronto, se calhar não devia fazer publicidade ao YouTube. Não, pode... Mas aqui em Portugal não podem ver o que passa. Não, mas está lá no YouTube inteiro. Mas o que é assustador para mim do Lula é isso. É um sujeito que fez um governo muito conciliador, muito democrático, e hoje está sendo jogado... Se calhar um bocadinho conciliador demais, não? Conciliador demais, exatamente. Ele gabava-se de fazer enriquecer os pobres e os banqueiros, não é? É isso, exatamente. E essa é uma das queixas que a ala esquerda do PT faz em relação ao Lula, não percebendo que isso acabaria por ter um preço, não é? Exatamente, é claro que teria, você não consegue agradar todo mundo. Tem uma máxima de um cara que eu gostava muito no Brasil, que era o Plínio de Arruda Sampaio, um candidato do PSOL, que era uma espécie, mal comparando, de Bernie Sanders nosso, assim, que foi candidato em 2010. E o Plínio, ele tinha um bordão que era: quem quer governar para todo mundo está mentindo para alguém. Quem diz que vai governar para todo mundo, mente para alguém. Isso é verdade, não existe governar para todos, certo? Você tem que comprar alguma briga ali no seu governo, nem que seja com uma instituição, com os bancos. O Ciro, por exemplo, que eu acho corajoso dele, é que ele escolhe o sistema financeiro. Ele diz assim: tem que reformar, tem que tributar dividendos, que no Brasil não tem imposto para dividendos, né? Tem que impostar grandes fortunas, ele compra essa briga. O Lula não comprou briga nenhuma, ele fez um governo realmente para todos, e não se faz um governo para todos. Então essa é a minha crítica. Hoje me assusta que, mesmo tão conciliador assim, ele ainda tenha sido perseguido e esteja preso. O Brasil não tolera a distribuição de renda, nem feita de forma tão branda e democrática, né? Tens medo que o PT, para terminarmos mesmo, tens medo que o PT tenha aprendido essa lição e não volte a tentar distribuir renda? Eu tenho medo. Um dos medos que eu tenho é que o Haddad ganhe e faça um governo mais à direita do que
Exatamente. Que repita esse erro, que é o de ganhar e tentar unir o país, né? Na verdade, sem uni-lo, governando só para aqueles que nunca vão gostar de você, porque o antipetismo ele já foi, não vai perceber que o Haddad é bom no meio. Então, para mim, o ideal era que o Haddad aprendesse com os erros do PT e aprendesse inclusive com esse erro, o erro do excesso de conciliação, e fizesse um governo, não digo mais purista, mais eugenista, mas um governo mais, porque eu não acredito nessa coisa da corrupção como um crime maior. Eu acho que existem crimes muito piores que a corrupção. Então que ele faça um governo que de fato distribua renda, mas não só distribua renda, que também democratize a cultura, por exemplo, que também democratize a educação desde a parte mais baixa, que o PT, por exemplo, fez muita faculdade, fez muito bem a faculdade, mas não fez a creche. O PT não fez educação infantil suficiente, né? Então, uma grande lacuna do Brasil essa, ainda é a alfabetização, a creche e tal. Então, que o PT aprenda com os seus erros e democratize não só o alimento, como fez, mas também a cultura e a educação. Porque eu acho que só assim o Brasil vai ser, de fato, uma democracia. Muito obrigado, Gregório, por esta magnífica hora de conversa. Para a semana regressamos com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.